Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje, pela primeira vez, eu trago uma obra argentina, essa literatura que infelizmente é desconhecida e desvalorizada aqui no nosso Brasil. E talvez seja desvalorizada justamente por ser desconhecida. Mas Carlos Siqueira está aqui para apresentar o novo. E eu devo dizer que esse livro que eu escolhi abordar hoje foi um presente de Dia dos Professores do ano passado que minha irmã me deu. Eu também devo dizer que minha irmã não conhece nada de literatura. Então ela falou assim, escolha um livro de até R$20 que eu te dou de presente. E aí eu fui lá no site da Shopee e peguei 4 livros de R$5, em vez de pegar um único de 20. E o primeiro que eu li é esse que eu abordarei hoje. Muito bem, eu também devo dizer que este livro foi muito difícil de ser lido porque é uma leitura desafiadora. Embora eu faça o vídeo para todos que o assistem, na verdade é um livro para poucos, é um livro difícil. Por quê? Ele é um romance ao mesmo tempo que não parece ser um romance. Ele é dividido em 2 partes, sendo que a primeira é uma parte epistolar, escrito através de cartas. Só que não são cartas em que a gente lê quem é o remetente, para quem é enviado. Não, são cartas avulsas que estão sendo descritas pelo nosso protagonista aqui, que se chama Emílio Renzi, que na verdade é um alter ego do próprio escritor, que eu já vou falar agora, que é o Ricardo Piglia, grande escritor argentino do século passado, morreu faz poucos anos, é considerado um dos maiores escritores argentinos, discípulo de Jorge Luis Borges, ou se você preferir, Jorge Luis Borges. Nem sei falar espanhol, né? Mas que também é um dos maiores nomes da literatura argentina e mundial. Muito bem, e esse livro desafiador se chama Respiração Artificial. Não, é sério, dessa vez o vídeo vai ser curto, porque eu não sei bem o que falar sobre esse livro. Um livro diferente, estranho, difícil, o livro mais difícil que eu li neste ano, o mais desafiador. E por quê? Porque o Ricardo Piglia é discípulo de Jorge Luis Borges, que, como você sabe, ele é um autor metalinguístico, que faz textos sobre textos, cheios de citações, referências a outras obras, citações, e o Ricardo Piglia vai nessa mesma linha. Mas, mais ainda, Ricardo Piglia é um escritor pós-moderno, que mistura os gêneros. E esse texto aqui, além disso, tudo que eu mencionei, ele é polifônico. Já mencionei o que é polifonia aqui em 2 vídeos. O primeiro sobre Pantaleão e as Visitadoras, de Mário Vargas Llosa, também um escritor latino-americano. E a segunda vez foi sobre Nenhum Olhar, de José Luiz Peixoto. E o que é a polifonia? Só relembrando, significa várias vozes, várias pessoas, vários narradores numa mesma história. Que é o que acontece aqui. Qual que é a história? Eu vou falar por cima porque acontece muita coisa e ao mesmo tempo não acontece nada. Muito bem, então nós temos aqui um personagem chamado Emílio Renzi e veja só que curioso, como que o Ricardo Piglia trabalha. O nome inteiro do Ricardo Piglia, o escritor, é Ricardo Emílio Renzi Piglia. E aí ele cria um personagem chamado Emílio Renzi, que é um alter ego seu, e que aparece em vários outros livros do próprio Ricardo Piglia. Ricardo Piglia que também tem os seus diários publicados aqui no Brasil, que se chamam Diários de Emílio Renzi, e não de Ricardo Piglia, mas ele é mesmo. Então você percebe como que o autor vai trabalhando essa metalinguagem. E eu havia dito no começo do vídeo que esse livro, Respiração Artificial, é dividido em 2 partes. A primeira é uma parte epistolar, quase inteira epistolar, ou seja, é escrito através de cartas. Mas, como havia mencionado, não são cartas assim em que você percebe
diretamente quem é que está escrevendo, para quem é que está sendo escrito. Não, não. Nós temos o Ricardo Piglia, quer dizer, nós temos o Emílio Renzi, que é o narrador da história, falando que ele está escrevendo um livro epistolar, ou seja, um livro sobre livro que está sendo escrito, e a gente está lendo esse processo. E é interessante que logo no começo, o primeiro parágrafo, ele começa assim. Já decorei já, mas é melhor ler o parágrafo inteiro. Dá uma história? Só uma pergunta. Dá uma história? Se dá, começa há 3 anos. Então você tem um romance que já começa com uma interrogação, uma pergunta, o que já vai dar todo o tom da narrativa. Esse livro é um livro de perguntas, sem muitas respostas claras. Em abril de 1976, quando é publicado o meu primeiro livro, ele me manda uma carta. Com a carta vem uma foto. Eu no colo dele, nu, estou sorrindo, tenho 3 meses e pareço um sapinho. Ele, em compensação, está muito bem na fotografia. Paletó cruzado, chapéu de aba fina, o sorriso franco, um homem de 30 anos que olha o mundo de frente. Ao fundo, apagada e quase fora de foco, aparece minha mãe, tão jovem que no início quase não a reconheci. A foto é de 1941. Atrás, ele escrevera a data e depois, como se quisesse me orientar, copiou 2 linhas do poema inglês que agora serve de epígrafe a este relato. E eu vou ler a epígrafe do livro. Está em inglês, não foi traduzido. We had the experience, but missed the meaning. An approach to the meaning restores the experience. T.S. Eliot. Eliot, você sabe, grande poeta de língua inglesa, e que traduzindo essa epígrafe mais ou menos livre, fica: nós tivemos a experiência, mas esquecemos o significado, e aproximamos o significado de restos da experiência. Muito bonito esses versos, e isso aqui revela muito sobre esse livro, que é tão enigmático. Então a gente teve experiência, mas esqueceu do significado dela. E aí a gente coloca o significado nos restos da experiência. E o que esse livro vai tratar? Por que eu falei que ele é um romance que não parece um romance? Porque, na verdade, o Ricardo Piglia, através de seu alter ego chamado Emílio Renzi, através dos diálogos que vão sendo tecidos aqui, ele se utiliza da desculpa de estar escrevendo um romance para discutir história, principalmente história argentina, filosofia e literatura, principalmente literatura argentina. De maneira que, muitas vezes, parece que estamos lendo um ensaio, ou um livro de história, ou um livro de filosofia. Mas, na verdade, são só diálogos entre os personagens desse livro. Então, nós temos esse protagonista, que é o Emílio Renzi, que acabou de publicar o seu primeiro livro e que, quando publica, recebe uma carta de uma pessoa que a gente vai descobrir que é um tio dele, um tio que já foi muito próximo da família, mas que hoje em dia ele quase nunca é mencionado, porque é dito que ele deu um golpe na sua ex-mulher. E até mesmo a aproximação que ele teve, ainda jovem, com a mãe do protagonista, foi uma aproximação assim cheia de interesses. Por quê? Esse tio, ele é um professor de história. Ele está querendo escrever um livro sobre um personagem histórico da Argentina, chamado Henrique Osório. E esse Henrique Osório, ele é um antecedente da família do Emílio Renzi. Ele é o vô ou tataravô, alguma coisa assim, da mãe do Emílio Renzi. Então, esse professor de história, tio do Emílio Renzi, se aproxima da mãe dele, quando ela ainda era jovem, para ser amigo, ou talvez até algo mais, porque ele sabe que ela herdou as cartas desse Henrique Osório, que foi uma pessoa muito importante para a Argentina. Eu não pesquisei a história da Argentina para saber se ele é um personagem fictício ou não, mas aqui é dito que é uma pessoa muito importante que é visto como um traidor da pátria, mas que, segundo o tio do Emílio Renzi, que se chama Marcelo Maggi, ele não foi um traidor. E ele vai tentar reconstruir a história desse personagem histórico, e para isso ele precisa dessas cartas. Ele se aproximou da família, mas aí ele teve
um rolo com uma mulher, e aí ele acabou se afastando e foi morar em outro lugar. Quando o personagem publica o livro, ele entra em contato e aí nós temos cartas sendo trocadas entre essas duas personagens, Emílio Renzi e Marcelo Maggi. Emílio Renzi é um literato, um grande conhecedor de literatura, e o seu tio, formado em história, professor de história. E os dois têm longas discussões, páginas e páginas discutindo literatura e história. E o que é a verdade? Qual a interpretação da verdade? Como que a verdade é construída através da história? E aqui eu não posso explicar porque é melhor explicado se você ler o livro. São colocações muito interessantes, muito reflexivas e que nos instigam a continuar lendo, embora seja uma leitura bastante difícil, cheia de vírgulas. As cartas, nós não sabemos direito quem é que está falando, por quê? O Emílio Renzi está escrevendo as cartas do seu tio, Marcelo Maggi. Não é que a gente leu assim, carta de Marcelo Maggi a Emílio Renzi. Não, não. É o Emílio Renzi dizendo o que o seu tio disse através de uma carta. E nessas cartas do tio dele, ele menciona outras pessoas. É uma confusão. Então, você vai percebendo essas várias vozes, essa polifonia que vai compondo toda a obra. Que, se você não prestar muita atenção, você acaba se confundindo, acaba se perdendo. Mas que, justamente por ser esse tipo de narrativa polifônica, cheia de vozes, cheia de narradores, é uma leitura desafiadora, que, se você superar, você vai se encontrar além. Você encontrar-se-á além. Como diria Temer, o pequeno. Muito bem, e por falar em ir além, o nosso protagonista, Emílio Renzi, ele quer encontrar pessoalmente esse seu tio tão inteligente, esse seu tio professor de história, de quem, aliás, às vezes ele discorda quanto à história, quanto à verdade, quanto à literatura. Mas esse tio fica adiando esse encontro com o seu sobrinho e ele fala, não, quando chegar a hora certa, eu mando para você as coordenadas. Não é mandar o endereço, é mandar as coordenadas. Por que será que esse tio fala assim, fala sem falar? Fala meio que num código. E aqui eu vou ler um trecho que é bem significativo, que se encontra lá no meio do livro, em que está tendo uma discussão um poeta, que é um amigo do professor de história, um professor de filosofia, que também é amigo do professor de história, e o Emílio Renzi, que é o sobrinho do professor de história. E aí é dito assim, por um dos personagens. Num poema que trata do artista, a palavra artista não pode aparecer, muito menos no título. É uma lei ou não é uma lei? Em literatura, disse, o mais importante nunca deve ser nomeado. Curioso isso. Em literatura, o mais importante nunca deve ser nomeado, deve ficar nas entrelinhas para quem souber ler. E aqui eu devo dizer que esse livro inteiro do Ricardo Piglia é isso. Esse livro, Respiração Artificial, foi escrito na época da ditadura argentina, nos anos 70. E aí, em momento nenhum do livro, é falado em ditadura, é falado em repressão. Mas existem pessoas que desaparecem no livro, mas a gente não sabe por quê. Aliás, existe um capítulo em que é um censor que narra. Uma pessoa que lê as cartas e que ele que escolhe quais serão lidas ou não por outra pessoa. Esse censor só aparece uma vez, depois nunca mais. Parece um capítulo perdido, mas que faz essa conotação, joga esse outro símbolo que tem a ver com a repressão, com a ditadura, que, aliás, não percebeu nada desse livro do Ricardo Piglia, que foi publicado. Falaram, o cara está discutindo a história, a filosofia, a literatura, não entendi bem esse livro não. Mas que esse livro é considerado um dos 10 maiores romances argentinos. Muito bem, e aí acontece que o professor de história, Marcelo Maggi, fala para o sobrinho, olha, eu sugiro que você vá atrás
de tal pessoa. Ele é um senador. Na verdade, ele é um ex-senador. É parente seu. Mora em tal lugar. Ele é descendente do Henrique Osório, que eu estou pesquisando. Talvez ele tenha informações importantes sobre o Henrique Osório. Vou lá atrás dele. E aí é toda uma burocracia para o Emílio Renzi conseguir, porque esse senador ele foi amigo do Marcelo Maggi. Ele fala, se você quiser conhecer mais sobre mim, Marcelo Maggi, vá atrás lá do senador. Esse senador que é um ex-senador, porque ele levou alguns tiros na perna e ele perdeu o movimento das pernas. É que você tem essa questão, né? Por que será que atiraram nele? Por que atiraram num político? Muito bem. E aí o Emílio Renzi vai, e é quando a gente descobre esse censor que lê as cartas que esse ex-senador recebe e fica tentando achar códigos, mensagens subliminares, mensagens secretas nas cartas. Ele pega palavras e transforma em números, e aí retransforma esses números em palavras e fica tentando decodificar. É curioso porque isso é uma coisa subjetiva. Então ele lê cartas e fala, algo está errado aqui, não está fazendo sentido. Não está fazendo sentido porque ele está tentando achar outros sentidos na carta. Então, isso acaba por se tornar mais uma dificuldade que o leitor precisa superar. Vamos contabilizar aqui quais foram os desafios que o Ricardo Piglia propôs até agora com essa pequena obra. Primeiro, é uma obra polifônica, várias vozes, vários narradores, várias perspectivas sobre o mesmo fato, sobre o mesmo acontecimento. Segundo, esse livro é uma mescla de gêneros. Nós começamos pelas cartas, mas depois nós temos diálogos diretos, diálogos indiretos. Nós também temos recortes de jornal, recortes de diário. Nós temos diálogos que muitas vezes se parecem ensaio. Então, são vários gêneros. Terceiro, tudo está nas entrelinhas, nada está dito diretamente às claras. O leitor é que precisa se aprofundar no texto. Aliás, é possível dizer que nessa obra o personagem principal não é o Emílio Renzi, mas o próprio texto, porque é uma obra metalinguística, linguagem sobre linguagem. E eu vou ler um trecho aqui em que o narrador, Emílio Renzi, fala justamente sobre o gênero carta. Por que ele escolheu escrever um romance epistolar? Vamos ver. Só uma correção. Eu acabei de dizer que era o Emílio Renzi que estava se justificando por que ele escolheu escrever um romance epistolar, um romance de cartas. Mas na verdade não é ele quem está justificando, é um outro personagem. E aí você percebe como que a leitura ela vai se tornando confusa se você não prestar muita atenção. Porque nós temos um romance epistolar, nós temos um personagem que é o Emílio Renzi escrevendo um livro. O livro começa com cartas, com epístolas, mas aqui é outra pessoa também discutindo por que está escrevendo um romance epistolar, e não é o Emílio Renzi, porque o Emílio Renzi ele é um jovem moderno, um jovem pós-moderno, e essa carta aqui está com a data de 24/7/1850, século XIX, portanto. Pois bem, e é dito assim: por que foi que descobri que meu romance utópico tem de ser um relato epistolar? Primeiro, a correspondência em si já é uma forma de utopia. Escrever uma carta é mandar uma mensagem para o futuro. Falar a partir do presente com um destinatário que não está ali, que não se sabe como estará, em que estado de espírito, com quem, enquanto lhe escrevemos e, principalmente, depois, ao ler-nos. A correspondência é a forma utópica da conversa porque anula o presente e faz do futuro o único lugar possível do diálogo. Você percebe aqui esse tom reflexivo? Essa metalinguagem? Um texto discutindo o texto? Um romance epistolar discutindo o romance epistolar e suas razões? E bonito isso, né? A carta anula o presente e só pensa no futuro como lugar possível. Interessante, curioso.
Bem, dando continuidade à narrativa, depois que o nosso protagonista, Emílio Renzi, se encontra com esse ex-senador, tem um diálogo com ele, esse ex-senador, que é parente do Emílio Renzi, descendente de Henrique Osório, que é o homem que está sendo pesquisado pelo Marcelo Mag, o nosso protagonista, Emílio Renzi, vai ao encontro desse tio que não está no local indicado. Lá está um amigo dele, um professor de filosofia, Tardewski, que é um polonês que veio parar aqui na América Latina por conta de vários motivos. Motivos esses que vão ser a explicação da segunda parte da história do livro, que se chama Descartes. Eu não sei se é Descartes, se é Descartes, se é Descartes, mas é o René Descartes, ou René, não sei como é que fala, que é o pai da filosofia moderna. Penso, logo existo. Autor dessa frase. Muito bem. Bem, qual que é a história desse homem? Esse homem que ele se intitula um fracassado. E ele diz que o fracassado é aquele que tem vários dons, mas não os aproveita. Qual que é a história dele? Ele foi aluno de Ludwig Wittgenstein, grande filósofo aí da chamada virada linguística, que revolucionou a filosofia através da linguagem. Eu acho que eu já o mencionei em algum vídeo. Se eu mencionei, eu vou deixar marcado aqui no card. E ele estava fazendo uma pesquisa, de maneira que um dia ele foi pegar um livro de Heidegger e ele acabou pegando um livro de Hitler. Na verdade, a mulher que estava pegando pegou um livro errado. E ele leu o livro do Hitler. E aí, antes, ele tinha lido um artigo sobre Kafka, Franz Kafka, que eu já mencionei em algum vídeo aqui, mas não fiz vídeo sobre ele ainda. Uma hora eu vou fazer. Ele percebeu uma relação que existe entre Hitler e Kafka. E ele começou a pesquisar sobre todo aquele contexto da Europa, antes da Segunda Guerra Mundial, antes do Hitler ser Hitler, e foi vendo os diários dos dois, e de maneira que ele percebeu uma coisa que ninguém percebeu antes, que na verdade Kafka se encontrava com Hitler em algum país na Europa. E as conversas que os dois tinham inspiraram muito Kafka nos seus contos e novelas. Bem, só você lendo aqui para você perceber como que isso se dá, como que isso acontece. Não vou falar porque o vídeo já ficou até extenso demais. Mas, por conta do personagem estar naquele contexto, ele acabou sendo perseguido e ele acabou vindo para a Argentina sem saber nada de espanhol, sem saber nada sobre nem o país que ele estava vindo. Ele nem sabia que estava vindo para a Argentina. E aí ele acabou conhecendo o tio do Emílio Renzi, Marcelo Mag. Ele vai lá, seu tio disse que vai sair, mas daqui a pouco ele chega. Enquanto isso, eles saem, o Tardewski, que é o professor de filosofia, junto de Emílio Renzi, sai de bar em bar, conversando com outras pessoas, conversando com os amigos do Marcelo Mag. E isso vai nos apresentando as facetas desse personagem, desse professor de história, as suas ideias, as suas convicções, os seus métodos. Tudo isso é muito interessante. E aqui começa, gente, uma aula de filosofia, uma aula de literatura, principalmente literatura argentina. São páginas e páginas de discussões entre dois personagens, de discordâncias entre personagens sobre escritores, sobre obras, sobre Jorge Luiz Borges. Muito interessante. Só lendo mesmo para entender. E aqui que eu falo que os diálogos vão se tornando, na verdade, um ensaio. É uma reflexão em cima da outra, várias obras sendo citadas. Aliás, se for contabilizar quantos autores, quantas pessoas importantes, políticos, historiadores, filósofos, obras, no mínimo 100 autores, 100 pessoas são citadas aqui. Porque é muita coisa. Mas é muita coisa mesmo. Assim, em um parágrafo é citado 8 personalidades importantes da literatura, da cultura mundial. Muito interessante. O Ricardo Piglia era um erudito, assim como o seu mestre, Jorge Luiz Borges, que é muito assim discutido aqui. É apresentado uma nova faceta sobre a obra do Borges. Muito interessante isso. Gostei bastante. Pois bem, e acontece que nessas discussões, enquanto o tio não chega, o tio não chega. O tio nunca chega.
E aí você deve estar pensando, pô, você está me dando spoilers sobre o final do livro, coisa que você nunca fez? Não é bem isso. Lá no começo do vídeo eu disse que esse é um livro em que acontecem várias coisas ao mesmo tempo que não acontece nada. Se você for pegar, por exemplo, o resumo do livro, o que nós temos? Temos dois personagens que não se conhecem, trocando cartas, eles marcam um encontro, quando chega a hora, um deles não vem, um deles não aparece. Nisso aparecem outras pessoas, amigo do que não apareceu, amigos do que não apareceu, e a gente descobre a história deles. Essa é a história. Mas o mais importante aqui não é o que acontece, nem como acontece, mas o que é que está sendo discutido nesse processo. Eu falei que, no começo, nas cartas sendo trocadas, é discutido muito o que é a verdade, o que é história, o que é literatura, o que é escrever, mas eu não falei as definições que cada um deles dá. Você tem que ler para saber. Eu falei que é apresentado uma nova faceta sobre a obra de Jorge Luis Borges e sobre a literatura argentina como um todo. Mas eu não falei quais concepções são essas. Você tem que ler para entender. Como o próprio livro diz, naquela citação que eu fiz, tudo está nas entrelinhas. Nada é dito diretamente. Você que tem que ler, se aprofundar e aí sim tentar entender. E aí você sai do texto, você sai do livro, você sai da obra além. Essa é a ideia do livro. Nada está dito diretamente, mas é um desafio. Foi difícil fazer esse vídeo. Aliás, eu nem sei se ficou bom, porque é um livro difícil, desafiador. Eu pensei muito em não fazer vídeo sobre esse livro. Quase todas as leituras que eu faço, eu estou fazendo vídeo. Só não fiz sobre um livro infanto-juvenil do Vinícius de Moraes. Eu não fiz um também sobre o Mia Couto, porque acho que foi por falta de tempo. Mas a maioria dos livros que eu leio, eu faço vídeos aqui. Mas esse aqui eu pensei em não fazer pela dificuldade que ele tem, que ele traz. Mas aqui está. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Uma leitura difícil, uma leitura desafiadora, uma leitura plurissignificativa, uma leitura com várias vozes, uma leitura polifônica, uma leitura com vários gêneros, uma leitura em que tudo está nas entrelinhas. Uma obra curiosa, diferente. Essa foi a primeira vez que eu abordei a literatura argentina. Aqui não será a única. Eu tenho várias obras de vários escritores. Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sábato, Federico Andahasi. Eu tenho um outro argentino ali que eu comprei recentemente, que eu não lembro o nome. Mas gosto bastante da literatura argentina. Mas esse foi o primeiro que eu abordei aqui no canal. Respiração Artificial, de Ricardo Piglia. Um livro difícil, um livro obscuro, que fala justamente sobre uma época obscura, lá nos primórdios, na história da Argentina, mas que faz referência sim ao passado recente, que foi a ditadura argentina dos anos 70. Uma obra que, por mais que seja obscura, desses quesitos anteriormente mencionados, ainda assim no final traz uma mensagem de esperança, uma mensagem simbólica. O final do livro termina com o começo de um novo dia. E uma mensagem passada de geração em geração, de uma pessoa para outra, até chegar ao Emílio Rence. O que me lembra, por sua vez, aquela citação que eu fiz sobre as cartas, em que é falado que a carta é um gênero utópico, porque ele está focado no futuro. E a gente pode pensar se o Ricardo Piglia, ao escrever esse livro lá nos anos 70, não estava escrevendo uma mensagem para a posteridade, para as gerações que vierem depois. Bem, fica aí a reflexão. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Eu sei que foi um vídeo mais difícil, talvez um vídeo não tão bom, um vídeo ruim. Mas, se você gostou, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Não, eu não estou com essa roupa só porque
O vídeo é sobre um escritor argentino. Eu já comprei essa roupa pensando na Copa do Mundo deste ano, hein? Esse ano tem Copa do Mundo e eu sempre torço para a Argentina. Porque essa seleção do Brasil já faz quase uma década que só dá desgosto. Mais de uma década, na verdade. Como é que é? Você vai soltar bomba? Bomba na frente da minha casa? Quando a Argentina levar gol? Igual minha vizinha faz? O quê? Quando o Brasil fizer gol, mesmo que não tiver nada a ver com a Argentina, você vai tacar bomba na frente da minha casa? Igual minha vizinha faz?